Quero começar lendo um texto com vocês do Evangelho de Lucas 5, de 17 para frente. Certo dia, quando ele é Jesus, ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todo o povoado da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca. Eles fizeram uma abertura no telhado. E essa abertura desceram o homem até o meio, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Uau! Imagina, gente! Eram quatro homens. Chegaram à casa onde Jesus estava, uma multidão lá, querendo saber o que Jesus estava falando. E esses quatro homens carregando uma maca, dão de cara com aquela multidão, não conseguem entrar. Tiveram uma ideia? Vamos tirar um pedaço do telhado e descer o doente, o paralítico, por cima com a maca. Olha que ideia foi essa. Imagine a situação. Vamos chamar esses homens de carregadores de maca? Os amigos desse homem, desse paralítico, eram os carregadores de maca para ele. Você tem algum amigo assim, que te carrega para perto de Jesus? Como seria bom amigos assim, que nos pegam quando a gente não tem força e nos levam para Jesus? Talvez você veio aqui a convite de algum amigo assim, que não te trouxe literalmente na maca, mas te convidou, te fez vir até aqui. Talvez essa pessoa está insistindo há tanto tempo para você vir e você ainda falava, hoje não. Talvez quando você veio lá atrás, alguém te trouxe dessa forma, como esses homens de fé. Como é bom ter homens assim. E eles foram muito ousados. Imaginem vocês, andando no meio, a multidão olhando aquilo lá, falando, o que esses caras vão fazer? Não vai dar certo. Não, gente, não, é muito pesado, vocês não vão conseguir. Eles lá, não ouvindo essas vozes, calando essas vozes, subindo. Não, Jesus está ocupado. Imagina, vocês vão incomodar. E eles não ouviram e fizeram isso. Graças a Deus, eu tive 2 carregadoras de maca na minha vida. Elas trabalhavam comigo na TV, na época da TV, e eu até achava elas um pouco careta, né? Que elas só queriam saber de Deus, que eu tinha um pezinho aqui, um pezinho ali, né? Um pouquinho de Deus, um pouquinho do mundo. E elas eram os 2 pés em Deus. E eu achava, é muita caretice. E elas falavam, Até um dia crucial que Deus falou para mim: você vai vir ou vou mandar alguém te trazer? E aí, minha filha, vai acordar para a vida ou não? E eu falei, Deus, então manda alguém vir me buscar, porque eu não tenho força. E elas me colocaram na maca e me levaram até Jesus. A Vivi e a Priscila, 2 amigas do meu coração, sou eternamente gratas por esse gesto que elas tiveram comigo. Como é importante ter amigos assim, que nos levam para perto de Jesus. E Jesus olhou para aqueles homens, vendo a fé daqueles homens, ele disse para o doente: os seus pecados estão perdoados. Peraí, mas o cara estava doente, o cara estava paralítico. Por que Jesus falou de pecado? Prestem atenção, a prioridade muitas vezes para o homem não é a prioridade para Deus. A prioridade para os amigos daquele homem, daquele paralítico, era que ele fosse curado da paralisia. Mas para Deus, primeiro, ele precisava ser curado da paralisia interior. Muitos de nós não temos essa paralisia física, graças a Deus por isso. Mas nós somos paralisados espiritualmente. Nós temos a nossa vida, a nossa alma está paralisada. E o que paralisa a nossa alma, gente? O que paralisa a gente? O que nos impede, o que faz com que a gente não tenha força de caminhar até Jesus? O pecado, a
a prática do pecado, as obras da carne, que é a nossa vontade, a nossa própria vontade. Então o pecado nos afasta e nos paralisa. Os nossos conceitos e preconceitos. Eu tinha muito preconceito. Eu fui criada na igreja, mas mesmo assim eu tinha preconceito com essas coisas de Deus. Não era bem assim. E aí você pode pensar, o que vão pensar de mim? Ah, não, esse negócio de Deus, vão ficar falando, vão zombar, vão falar, agora virou crente. Crente em Jesus Cristo. E aí você fica com medo, você fala, não, eu não vou. Essa paralisia que a gente tem, que te impede de querer vir até Jesus, que te impede de aceitar o convite, vamos lá, vamos para perto de Jesus, vamos ter uma vida transformada, vamos ser curados. Não, esses conceitos bobos, porque são bobos, porque você continua doente dentro de casa, só porque alguém vai falar de você. Pessoas falam sempre, gente, as pessoas sempre vão falar. Se você não vê, elas vão falar, se você vê, elas vão falar. As pessoas falam de qualquer forma. A todo momento tem alguém reprovando alguma coisa, alguém julgando alguma coisa, alguém criticando alguma coisa. Mas como é bom quando temos pessoas ousadas que pegam, colocam a gente em cima da maca e traz a gente para perto de Jesus. Como é bom. Então Jesus sabia da importância primeiro da cura interna, para depois a cura externa. Tanto é que vocês percebam que uma planta, por exemplo, se a folhinha está doente, você vê a folhinha toda manchadinha, doente, se você tratar a folha não vai adiantar nada. Você tem que tratar a raiz, você tem que tratar, ver lá o que está faltando, o adubo, o nutriente, é da raiz para cima. Jesus sabia disso, por isso, primeiro, perdoou os pecados daquele homem. Vamos seguir para a gente terminar o texto. Continua assim, os fariseus e os mestres da lei, eles eram contrários a Jesus, eles não aceitavam Jesus. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para vocês, saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, ele levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. A fé sem obra é morta, sem ação é morta. Então precisa ter ação, precisa acreditar. Então esse Jesus que falou lá, está aqui falando para você que está aí. Uma paralisia interna, com alguns conceitos. Você vem aqui, talvez você venha aqui, você fica assim, você pega só uma parte e fala, não, essa eu não quero. E Deus está falando com você, Jesus está falando com você, está te chamando para perto e você está resistindo. Mas se você tiver fé e você quiser ser curado, primeiro Jesus perdoa os seus pecados nessa noite. Para isso você confesse todos, o Juliano já pregou sobre isso. Dê nome aos seus pecados para você se libertar deles. Confesse, ele está falando, ele perdoou os pecados. Então confesse os seus pecados para você se libertar da paralisia interior. E depois, eu sei que tem muita gente que tem enfermidade física, sim, que vem até Jesus por uma enfermidade física, claro. E ele cura também, porque só ele pode curar. Mas muitos de nós estamos doentes internamente. Então, se você deseja que Jesus faça a mesma coisa e diga para você hoje, pega a sua maca, põe ela embaixo do braço e vai para casa, se você acreditar, é isso que ele vai fazer. Ele vai libertar você. Mas tem um recado. Quando você estiver liberto, quando você estiver curado, não se esqueça de ser carregador de maca. Continue chamando as pessoas, gente. Continue convidando. Muitas pessoas falam comigo, ai, mas eu chamo tanto, essa pessoa não vem. Orem por elas. Um dia elas vão, assim como eu precisei
Um dia elas vão se tocar, vão precisar e vão falar: vem me buscar, vem me levar até Jesus. Não desanimem. Esses homens, esses 4 homens, não desanimaram. Então não desanime, seja uma carregadora de maca, um carregador de maca para aqueles que estão ao redor de vocês. Amém, gente? Aplauda Ele em nome de Jesus.